Olá a todos, eu sou Rogério Cunha de Paula e vim aqui hoje no terceiro Congresso Ibero-Americano de Biodiversidade e Infraestrutura Viária. Vim representando o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pelo SENAP, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Vim conversar com vocês sobre as estratégias para redução de impactos rodoferroviários na conservação do lobo-guará. Na verdade, uma temática muito importante, um grande impacto das populações, não só do lobo, mas dos canídeos em geral, dos carnívoros, de várias espécies ameaçadas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o convite feito pela organização desse evento, em especial ao querido Alex Badger, que fez esse convite para mim, para os outros colegas aqui do SENAP, e dizer que a gente se encontra extremamente compelido a participar de forma muito ampla desse evento tão importante e que mostra que a gente não pode parar, né, nesse momento em que a gente se limita às nossas atividades, respeitando aí todo o isolamento. Infelizmente, a gente pode estar junto nesse momento, num evento desse, mas, ainda assim, importante a gente fazer isso, da onde a gente estiver, essas discussões, levar o que está acontecendo, o que está sendo feito para a conservação dessas espécies, no âmbito da ecologia de estradas e de contornar, né, de ultrapassar essas barreiras para a gente tentar resolver um pouquinho os problemas de tantas espécies, de tantos indivíduos que sofrem esses efeitos de toda essa infraestrutura viária. Então, em primeiro lugar, queria, para quem não conhece, né, falar um pouquinho do SENAP, né? O SENAP é um dos centros nacionais de pesquisa e conservação do ICMBio, e somos não só especializados no manejo, né, nas propostas de pesquisa, estratégias de conservação dos carnívoros em geral, como sempre, desde 94 trabalhamos, mas também nos últimos anos a gente tem trabalhado diversas demandas também de outros mamíferos, como os ungulados, os pequenos mamíferos, né, lagomorfos, roedores, marsupiais. E com isso, então, a gente tem a grande missão de promover, por meio da gestão e produção do conhecimento, a conservação e manejo dos mamíferos silvestres terrestres, tá? Tendo como os objetos principais de trabalho do nosso centro as espécies de carnívoros. Eu tenho trabalhado na conservação dos carnívoros já há 25 anos e me especializei na pesquisa e na conservação de canídeos silvestres. Nós temos 6 espécies de canídeos silvestres, 4 delas são espécies ameaçadas, né? Então, o lobo-guará, o cachorro-vinagre, o cachorro do mato de orelha curta e a raposa do campo. Então, entre os 4 animais, 4 espécies ameaçadas de extinção, né, figurando ali na nossa lista oficial, e ainda temos o graxaim do campo e o cachorro do mato. Tá? Todas essas espécies são vítimas de atropelamentos diariamente, né? Alguns mais, outros menos. O cachorro do mato é uma das espécies mais atropeladas em todo o Brasil, né? Uma espécie com uma grande plasticidade na ocupação de ambientes, uma super resiliência, e que essa resiliência, esse potencial reprodutivo, acaba ajudando essa espécie não perecer como as demais, que tem aí ainda tendo uma plasticidade
né, como o lobo-guará, tem uma taxa de reposição de indivíduos muito baixa e acaba sofrendo muito pela redução de animais, pela retirada de animais devido aos atropelamentos. A gente vai falar um pouco disso mais para frente na aula, mas eu gostaria de ressaltar, então, o que a gente vai focar essa palestra um pouco. As estratégias, elas acabam permeando as outras espécies, todas as espécies de canídeos ameaçados, mas tendo o atropelamento um papel importantíssimo na conservação do lobo-guará, sendo uma das espécies com maior número de registro em toda a área, dentro da sua área de distribuição, né, dos carnívoros, né, com maior número de registro de atropelamento da área de distribuição, a gente vai focar no lobo, que é a espécie que a gente tem desenvolvido algumas estratégias específicas para conter, né, para contornar esse grande impacto. E o lobo é o maior canídeo da América do Sul, uma espécie de alta mobilidade, né, é uma espécie extremamente cursorial, se desloca muito, e esse autodeslocamento, né, essa taxa de movimentação alta, é em função, ele pode aí chegar até 30 km por dia, né, com uma média aí de 18, 19 km por dia entre os indivíduos que a gente vem monitorando, de movimentação diária, né, com áreas de vida extremamente variadas, né, uma espécie que tem essa grande variação em função da estruturação da paisagem, né? Então, dependendo de quanto da paisagem a gente tem áreas naturais, a proporção de áreas naturais, essa área de vida vai ser de um tamanho ou de outro, né? O lobo é um dos 6 canídeos do mundo que tem esse porte, esse grande porte, um porte acima de 25 quilos, né? Então ele é considerado um dos 6 grandes canídeos, né, do mundo. E esse porte, ele não está totalmente, ele não acaba tendo que compensar esse alto porte com uma grande ingestão de alimento, né? Então essa compensação, ela é feita nas outras espécies, as outras 5 espécies de grandes canídeos, através de uma alimentação de grandes presas, através de estratégias de caça cooperativa, através de um agrupamento social. E o lobo é uma espécie totalmente diferente, né, em termos de ecologia, de comportamento, de biologia dessas outras espécies de canídeos, tendo que se alimentar muito mais, né, porque ele se alimenta de pequenos mamíferos, de aves, de répteis como lagartos, serpentes, insetos, e tem a grande particularidade entre os canídeos, né, os grandes canídeos, que é a ingestão de frutos, né, a frugivoria pelo lobo, né? Então, é uma espécie onívora, entre os grandes canídeos, ele é a única espécie onívora e que, com isso, o grande requerimento energético precisa ser compensado com essa alta ingestão. Por que eu estou falando isso, né? Porque isso acaba implicando uma grande necessidade dessa mobilidade, dessa grande movimentação na sua área de vida. Quando essa área de vida é desestruturada, então esse bicho ele precisa circular mais, buscando alimento. Nessa desestruturação, ele acaba nessa circulação, né, por causa da desestruturação da paisagem, a modificação da paisagem, ele acaba encontrando as estradas, quer seja estradas de terra pequenas vias, né, no meio rural, quer seja grandes rodovias aí de 3 pistas, de 4 pistas, né? Então essa dificuldade, essa dificuldade na obtenção de alimento, em alguns casos, fazem com que a área de vida desses animais sejam enormes. Dentro dessas áreas de vida, ele precisa, de fato, cruzar muitas estradas. Mas não só disso, então, a gente hoje faz uma avaliação pelo ICMBio, uma avaliação do estado
da conservação da fauna brasileira. Isso é uma das grandes diretrizes aí de trabalho do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, e os centros de pesquisa coordenam esse processo junto à comunidade científica. E eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho dos problemas que a gente encontra, né, para o lobo-guará e para os outros canídeos, e aí todo esse impacto da malha rodoferroviária, ela está inserida entre essas ameaças, né? Então, passando e vendo essa interligação de tudo isso, né? Então, a modificação dos hábitats, a alteração dos hábitats é o fator primário, né, que leva, né, qualquer modificação da paisagem vai levar a uma maior circulação, a maior busca de alimento, por mais recursos, né, uma maior disputa daquele recurso, daquela área. Então, tudo isso hoje, nos ambientes principais do lobo, que são os ambientes campestres, savânicos, isso é um grande problema, né? Então, essas modificações, elas fazem com que os bichos, eles de fato acabam tendo grandes interferências humanas na sua vida, e isso implica muitas vezes né, na própria no aumento dos casos de remoção desses animais. Tá? E não só uma modificação, porque muitas vezes eles acabam se ajustando, né? Então a gente ouve muito que o lobo é uma espécie adaptada ao ambiente rural, ao ambiente modificado, e ele não é uma espécie adaptada, ele tolera em alguns níveis, né? Porque todo ano, todo aquele ambiente onde ele está, né, ele compõe a área de vida com plantação de cana, plantação de milho, plantações diversas, né, de alguns outros itens, onde ele pode encontrar o alimento. Tá? Agora, o que a gente vê é que essa estruturação da paisagem ela é imprescindível para que esses animais, que ele busca no milho, na cana, no café, eles tenham uma fonte em algum lugar. Daí a importância dos remanescentes naturais. Tá? Então, essas presas elas precisam sair de algum lugar. Né? Eles não vivem porque grande parte do ano esse ambiente, ele com a colheita, né, ele está rapado, né, vira um deserto. E durante aí alguns meses, até se recompor essa vegetação para atrair novos indivíduos, então todos esses animais, eles acabam saindo, ou sendo picados, queimados, ou então eles são, na verdade, deslocados de lá para outras áreas, né? E o bicho e os lobos, os canídeos, né, eles vão juntos. O grande problema é que muitas vezes sofrem com isso, mutilações, ou próprio são decepados, ou acabam até serem picados de fato pelas colheitadeiras, né? A gente tem muitos casos porque eles acabam, por causa do conforto térmico, do alimento ali dentro dessas áreas, eles acabam usando de forma temporária essas áreas de plantio. E é o que eu falei antes, né? Essa modificação repentina, né? Então literalmente da noite para o dia, faz com que esses bichos eles acabem circulando mais, eles acabam compondo a sua área de vida de forma com que eles precisem ter uma estruturação melhor para a obtenção dos recursos necessários. Então, esse aqui é o mesmo indivíduo, né, num intervalo de uma semana, aí, na verdade, de 8 dias, né? Essa é uma fêmea que a gente monitora, com filhotes, inclusive, e necessitando de muito recurso. Né? Então, o lobo já é um animal esguio, e essa fêmea a gente vê que ela é uma fêmea que ela é mais magra ainda do que os outros lobos que estão ali nessa área. Né? Então, é um bicho que vive no limite, né? E esse limite é compensado com a alta movimentação. Um outro problema que a gente tem, em função dessas alterações, é a aproximação do lobo, né? Com esse aumento da movimentação, a aproximação dos lobos próximo às áreas habitadas, né?
E as áreas habitadas, no meio rural, quase sempre tem cães domésticos. E os cães não permanecem só nas habitações. Eles saem, eles montam grupos e saem, né, para vasculhar e caçar e se deslocar por toda a propriedade. Isso gera problemas de saúde para os lobos, para os canídeos em geral. Então, toda essa questão, tanto epidemiológica quanto da saúde em geral mesmo, sensibilizações, problemas de estresse por causa desse contato com os animais domésticos, é muito séria também. Então, um outro problema a partir dessa grande circulação que o lobo vai tendo. E, eventualmente, o contato com o ser humano acaba levando a uma perseguição, a um conflito em função de uma predação de animais domésticos, né, de aves domésticas, né? Os lobos, eles não têm uma potência de mordida suficiente, nem comportamento de predação diferenciado para a predação de bezerros, de ovelhas, né, de cabras, né? Então, são animais que predam, dão trabalho para o ser humano, sim, predando aves domésticas, predando galinhas, patos, marrecos e etc. Pavões, fazões, né, e aí por aí vai. E, finalmente, o que nos trouxe a discutir aqui nesse fórum, que são os acidentes em estradas, né? Então, as estradas perfazem, né, principalmente uma ameaça, um impacto às populações de canídeos e de lobo, em especial, por causa da remoção direta de indivíduos. Em alguns casos, provocando um certo efeito barreira, que isso a gente ainda está acessando com os diversos estudos que a gente tem trabalhado. Mas a gente tem registros de populações minguarem em algumas localidades do Brasil em função dessa remoção constante de indivíduos por causa dos atropelamentos. Tá? E os atropelamentos, eles acabam acontecendo em áreas onde as estradas elas são feitas com muros, né, com os jerseys, ou mesmo, no caso dessas imagens, né, principalmente a maior, onde a gente não tem nenhuma uma divisão de pistas, né. Então, essa estrada, por exemplo, é SP-340, em São Paulo, que é uma rodovia de alta movimentação e onde a gente tem cruzamento de animais que a gente monitora. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes para frente. Apesar dos lobos eles terem um comportamento crepuscular e noturno, né, os lobos eles têm os picos de atividade no entardecer e no amanhecer. Nessas horas ainda os movimentos nas estradas eles são altos. Tá? Então, por isso a gente tem muito lobo. As espécies que são mais noturnas, elas tendem a ter um impacto menor por causa do tráfego. Então, a gente avaliar o volume de tráfego versus atividade dos animais é muito importante. Aqui eu trouxe para vocês alguns outros exemplos, né, de como a gente vai associando as coisas dentro dessas análises que a gente faz. Né? Então aqui a gente tem os lobos, os canídeos em geral, sendo ameaçados mesmo pelos atropelamentos, mesmo dentro de unidades de conservação. Então essa foto de lobo que tem nesse quadrante, dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Essa raposinha que está aqui embaixo, do lado esquerdo, é dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, né? E esse grupo de cachorro-vinagre atropelado em função da sensibilização por sarna, né? Então, a gente tem esses problemas, né, de algumas doenças, né, animais com alta titulação de sinomose, que afeta o sistema nervoso. Nós temos a sarna, que debilita muitos animais, né? Então, doenças, né, a gente tem alguns estudos mostrando, alguns com raiva, né, estudos fazendo essa associação com as doenças que acometem esses animais e uma maior sensibilização ou um desnorteamento na hora da travessia das estradas, animais morrendo, animais encontrados mortos por atropelamento, tendo problemas de saúde também. Tá?
Nós temos um grande monitoramento, né, desse volume de animais atropelados, que foi criado nesse sistema um tempo atrás, alguns anos atrás, né, já temos aí 5 anos, 6 anos, né, que é o Sistema Urubu, que é uma grande rede de contribuição, né, uma de ciência cidadã para a contribuição, né, desse levantamento nacional do problema, né, do impacto das estradas sobre a fauna. E nós temos, então, aí o lobo-guará e a raposinha, eles figurando aí nessa compilação de informações entre os 5 principais mamíferos aí impactados pelas estradas, né? Então aqui é o número de animais atropelados. Nós temos aqui registro de 61 lobos atropelados, 48 raposinhas. Tá? Então um número muito grande, né? Dentro aí um pouquinho ou menos de 10%, né? O número de lobo dentro de todos os mamíferos aí avaliados, entre os principais mamíferos avaliados aí com os dados aportados no urubu. Tá? Em especial, pelo lobo, aqui a gente tem alguns números a menos, né? Mas os estados onde a espécie tem o maior número de registros, Minas Gerais, depois São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Né? Depois eu vou passar para vocês aqui, a gente tem monitorado, então, em função desses números, de forma mais próxima, esses 4 estados, principalmente por causa do impacto do lobo. E a gente tem recentemente, então, uma nova plataforma, né, os dashboards que o Alex tem gerado a partir dos dados do Urubu também. Então, a gente tem um mapeamento, né, do número de registros, a importância desses registros dentro do nosso panorama de cada espécie, né, para cada espécie, para o Brasil, para a sua área de distribuição. Né? Então, aqui a gente tem esses registros e essa base, essas fontes de informação são importantíssimas para a gente direcionar, então, as estratégias de conservação. Então, cada vez mais, se vocês não conseguiram contribuir ou contribuíram vendo os animais atropelados, é importante esse registro através das plataformas para que a gente possa, de fato, receber essas informações e trabalhar nelas, na priorização. E com isso, a pesquisadora Fernanda Abra fez um trabalho no doutorado dela, esse trabalho está em preparação para publicação, de quantos animais são atropelados, né, a estimativa dos animais, né, a partir uma projeção, né, a partir dos dados coletados nas estradas de São Paulo. Né? Então, a gente tem aí um número, algumas espécies foram avaliadas, né, e os lobos tiveram um N muito grande, então, entre 2005 e 2014, né, então foram 9 anos de estudo aí em algumas estradas de São Paulo, né, as estradas pedagiadas, consorciadas, né, 144 lobos foram mortos, aí uma média de em torno de 13 lobos aí por ano, né? Não, 15 lobos por ano, mais ou menos, nós temos aí nessas estradas. Olhando aqui, então, uma análise pelos os meses de maior impacto e as horas de maior impacto. Né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem junho, julho, né, um pico aí de número de indivíduos, né, que justamente, né, se a gente pensar na biologia da espécie, julho é mais ou menos quando os lobos estão aí com um pouco mais de 1 ano de idade, eles já começam a se movimentar para dispersar. Né? Então, eles passam a dispersar a partir de 1 ano e meio, mas eles acabam se movimentando mais, né, tendo o incômodo de estar dentro das áreas de vida dos pais. Né? Então, a gente tem esse aumento aí,
né? A partir de junho, os lobos eles acabam parindo entre maio, né, abril e maio, né? E então esse período é um período de alta movimentação e coincide com a época seca, né? Então, que a gente vê o número de atropelamentos nesses meses, né, de julho, aumentando aqui, né, de junho, julho, agosto, setembro, que são meses da seca, que é quando eles circulam mais para caçar. Tem a diminuição, né, que a gente vê a comparação entre a época chuvosa e a seca, a diminuição da produção de frutos na época chuvosa, né? Então, quando a gente tem muito fruto, né, esses bichos eles se movimentam menos, né? Porque eles têm muita oferta de alimento. A hora que baixa os frutos, eles começam a se movimentar mais dentro da sua área de vida, buscando mais alimento e, com isso, buscando, tendo que atravessar estradas muitas vezes, né? E na hora do dia, né, uma avaliação aqui de quanto que ele é atropelado de dia ou de noite, e deu igual, né, porque os picos de atividade dele são, né, entre as 4 e as 6 da manhã, e é entre as 4 e as 7 da noite. Então, eles têm esse grande pico durante ainda a luz do dia, e que é justamente as horas de alto tráfego nas estradas, né? E com isso a gente avaliou também, então, com todos esses impactos, com todas essas taxas, essas informações, a gente fez uma avaliação não só de atropelamentos, mas principalmente, né, a remoção, o número de animais removidos de lobo-guará por ano. Então, isso aqui foi uma análise de viabilidade populacional, né? Então, a gente fez uma primeira análise no plano de ação para a conservação do lobo-guará, que está disponível na página do ICMBio, quem quiser baixar. Em 2005, a gente fez uma primeira avaliação e depois a gente aperfeiçoou essas análises nessa publicação, nesse capítulo desse livro. Então, a gente tem aqui que populações pequenas têm uma grande chance de probabilidade de extinção. Então, aqui o vermelho é uma probabilidade de extinção superior a 50%. Tá? Esse vermelho aqui é um tempo médio de extinção entre 0 e 25 anos. Então, populações pequenas, que é o eixo Y aqui, então a gente tem a população de 15, 25, 50 lobos, tá? Essas populações pequenas, elas estão mais sujeitas a uma probabilidade de extinção maior. Então, se eu tenho aqui uma taxa de retirada de 10 animais por ano numa população de 15, eu tenho uma probabilidade de extinção muito alta, né? Num prazo aí de, em média, de 0 a 25 anos, a minha população vai se extinguir. Tá? Então, aqui o eixo X é o número de animais retirados, né? Então, a gente contabiliza isso pela taxa de remoção por atropelamentos, né? Isso por si só, né? Então, quando a gente junta o atropelamento com animais mortos por doença, animais caçados, né, por retaliação, esse problema se torna muito grande, né? Então, a gente tem um estudo de caso que foi um trabalho feito pelo Flávio Rodrigues e colaboradores, né? Também um outro capítulo desse livro. Esse estudo de caso foi na Estação Ecológica de Águas Emendadas, em que ele estudou o número de animais, número de lobos, né? Fez uma análise de viabilidade populacional com uma estimativa, com o número de lobos atropelados, né, no entorno, né? Águas Emendadas fica perto de Brasília, né? Então, o número de animais atropelados ali é muito grande, a estação ecológica é cercada por estrada, por todos os lados, então um número de atropelamento muito alto, né? Com essa taxa de remoção, né, por atropelamento, em torno de que, né, o risco preto, né, ele mostra que em 60 anos a população vai caindo, vai caindo, vai caindo, em 60 anos essa população se extingue, né? E aí, o que se propôs nesse trabalho foi a suplementação, então a reintrodução de animais lá, né? E com essa reintrodução, né, com 50%
de redução, né, ou botando mais animais, ou diminuindo essa redução dos atropelamentos, né, essa população ela se estabiliza um pouco melhor, ela evita essa, essa extinção, né, nesse prazo. Então, a importância das intervenções, né, para a gente reduzir esse grande impacto. Tá? E a gente vê aqui, então, né, o 93% de probabilidade de extinção, tá? Com 76%, 76 anos aí, em média, o tempo de extinção com essa taxa aí de redução de 50% das extinções. Se a gente não tem taxa nenhuma, a gente tem um tempo médio de extinção aí de 23 anos. Se a gente não tem nenhuma ação de redução dessa da redução do ritmo de remoção por atropelamento. Então, o que a gente deixa muito claro com isso é que qualquer que seja essa taxa de remoção ou atropelamento, a gente precisa interromper. Essa população é uma população pequena, né? Então aqui a gente vê ela está estimada aí em torno de 30 indivíduos, né? Então, dentro daquele quadro anterior da viabilidade populacional, ela estaria um pouquinho acima disso. Então é uma população crítica e mesmo o tempo de extinção, ela não consegue se recompor, né? Então isso é muito sério, né? A gente precisa intervir nessas populações que perdem muitos animais atropelados. E olhando isso, a gente tem algumas estratégias para a conservação das espécies ameaçadas no Brasil pelo ICMBio. Então, a partir das ameaças, conhecendo as ameaças, espécies ameaçadas, a gente aplica, desenvolve, planeja estratégias de conservação. E essas estratégias, elas compõem o plano de ação nacional. Tá? Então, os planos de ação nacionais, eles acabam agrupando, né? Eles podem ser taxonômicos para uma espécie só, ou então eles podem, de fato, juntar todas as espécies que sofrem as mesmas ameaças. Então, eu não vou entrar em detalhes da estruturação dos planos nacionais, mas que também vocês podem buscar essas informações no site do ICMBio, mas vou focar aqui no nosso Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres. E esse plano, a gente tinha o Plano Nacional do Lobo-Guará, que foi de 2009 até 2016, e a partir de 2018, a gente instituiu, planejou, construiu de forma extremamente participativa, com vários atores, né, pessoas envolvidas, né, dos diversos setores econômicos, não só acadêmicos, né, instituições de pesquisa, né, instituímos esse plano de ação que vai estar em vigência até 2023. E esse plano, ele tem o objetivo de reduzir os impactos provocados nas populações de canídeos silvestres pela alteração de hábitats e pelo contato com animais domésticos, e diminuir a remoção de indivíduos causada por atropelamentos e conflitos com o ser humano. Então é muito cirúrgico, nós temos que ser cirúrgico nas ações, nas estratégias. O atropelamento diminui, ele reduz extremamente as populações dos canídeos, né, e de alguns especial. Então, como objetivos específicos, a gente trabalha, tem 4 objetivos específicos, né, com o total aí de 47 ações dentro desses objetivos. E nós temos aqui um deles que é específico, né, para reduzir, para propor ações para reduzir os impactos causados por estradas, rodovias e ferrovias, como a perda de indivíduos por atropelamento e o efeito barreira. Tá? Então, esse plano ele está em implementação agora, ele é conduzido por um grupo de assessoramento técnico, né, e é monitorado constantemente para a gente ver quais as ações que estão em curso, quais que estão com alguns problemas, o que a gente precisa redirecionar para algumas coisas. Nós definimos metas e indicadores para avaliar de fato quanto que essas estratégias elas são efetivas,
o quanto que elas estão de fato contribuindo, né? E a gente gerencia isso. Tudo isso, o plano de ação, essa monitoria, a partir do monitoramento, a gente gera esses painéis que permite que a gente veja realmente como está o andamento do plano, e a partir disso, todo esse material também disponível no site do CMBio. E a partir desse monitoramento, todas as ações que são traçadas, elas são acompanhadas, e elas passam a ficar nesse radar e sobre essa supervisão, mas com a implementação, com a execução de muita gente envolvida, né? Não só, como eu falei, da área de pesquisa, mas de setores de tomadores de decisões, e aí setores do setor da infraestrutura viária, nós temos muitas pessoas participando também, tá? E tudo que a gente vai trabalhando, as ações, hoje a gente tem um direcionamento dentro de um programa nacional para a conservação do lobo-guará, onde a gente coloca e replica e compara as informações coletadas, principalmente nessas 5 áreas. Muita coisa ainda sendo feita além dessas 5 áreas, mas a gente concentra pelo Senap, em parceria com diversas outras instituições, algumas atividades, a implementação de ações, a gente priorizou para algumas dessas áreas, né? Todas as ações elas acabam sendo implementadas pelos diversos articuladores e seus colaboradores em vários outros locais, e a gente acaba agregando tudo isso a cada ano nessas monitorias. Então, o que a gente trabalha, principalmente nessas 5 áreas, é a pesquisa, o levantamento de informações da reação desses animais a essas diversas ameaças, né? Então, e essa pesquisa, ela é aplicada, a gente busca levantar essas informações para que a gente possa fortalecer essas estratégias de conservação, essas ações de conservação. Então, acompanhar os animais, a movimentação deles, como eu falei, né, medir essas taxas, quando eles se movimentam mais e menos, eles passam pelas estradas, né, ou eles contornam, eles evitam, qual que é a sensibilidade desses animais. Então, esse aqui é um monitoramento, né, da movimentação em poucos dias de um casal de lobo-guará, na época reprodutiva. Vocês veem que aqui a linha vermelha é o macho, a linha amarela é a fêmea, eles estão andando juntos aqui nesse período, que é o único período do ano que os lobos andam pareados, andam juntos assim. Tá? Então, dentro do primeiro, né, eu vou citar aqui rapidamente aí essas interrelações com a nossa temática principal, mas dentro desse primeiro objetivo, onde a gente tem a promoção, né, promover a conectividade e a manutenção de remanescentes de vegetação nativa nas paisagens dos biomas onde ocorrem as espécies de canídeos, né, a gente observa, né, avalia, como mostrei antes, através de diversas metodologias, como que esses animais eles se comportam nos ambientes naturais, nos mosaicos de ambientes naturais com ambientes antrópicos e nos ambientes totalmente modificados. Isso mostra essa reação às bordas das estradas, rodovias e ferrovias, e o quanto que isso interfere, que a modificação da paisagem, de fato, da quebra da conectividade natural, interfere no aumento dos atropelamentos. Então, esse acompanhamento dos animais nos ambientes alterados é extremamente importante para a gente ter essa percepção e manejar isso de forma apropriada nessas estratégias. E os impactos negativos, né, reduzir os impactos negativos das doenças de interação com animais domésticos também. Então, a gente tem essa fêmea aqui, que é uma fêmea que tinha uma infestação muito grande de sarna, né? A gente tratou essa sarna, então investigar quais doenças que os animais têm e verificar essa relação com uma taxa de atropelamento naquele local, né? Isso é importantíssimo para a gente medir essas interrelações, fatores predisponentes aos atropelamentos, né?
a redução, né, reduzir a remoção de perda de indivíduos por conflitos pela falta de educomunicação. Então, as informações que chegam aos proprietários, né, aumentar essas informações para que a gente, para que essa separação, né, que pode levar a problemas maiores para as espécies, né, como um tiro mal dado, né, tem animais que tomam tiro e têm dificuldade de movimentação, são animais que também, né, que pode aumentar a predisposição ao atropelamento, alguma os problemas, né? Então, o que a gente tenta aumentar trabalhar questões ligadas à convivência, aumentando a tolerância, associando benefícios, e com esse perfil de trabalho, a gente insere a questão dos cuidados, né? Quais são os horários que os animais circulam, quais são os horários que ele pode gerar problemas à criação, quais são os horários que você pode acabar, né, tendo um acidente com eles nas estradas, nas zonas rurais. Então, todo esse trabalho de educação, de sensibilização, permeia também a questão dos atropelamentos, né? E o principal, né, da nossa temática, que é reduzir os impactos causados pelas estradas, pelas rodovias, pelas ferrovias, com a perda de indivíduos por atropelamento e efeito barreira. Então, a gente tem, né, mesmo conexões, por mais banais que possam ser para nós, elas podem representar uma grande importância para os animais, né? Aqui, por exemplo, é uma imagem que a gente fez, eu coloquei aqui de propósito para mostrar que é, é, essa conexão de áreas naturais dos dois lados da rodovia, elas fazem já automaticamente pontos importantes de alerta de possibilidades maiores de atropelamento, né? São áreas onde os bichos eles estão menos expostos, né? Eles confiam nessa passagem, né? Então, principalmente aí áreas de matas ciliares ou mesmo áreas de reflorestamento fazem com que essas conexões sejam um sinal de alerta para nós, para potenciais zonas, né, de atropelamento. Então, mapear essas zonas potenciais de atropelamento, de acidentes, são importantes não só para a fauna, mas levar isso para a rodovia com questões de segurança do usuário é importantíssimo, né? Então, hoje a gente tem, dentro do plano de ação, dentro desse objetivo específico, 5 indicadores que nos mostram o quanto que as ações que a gente desenvolveu, as 13 ações para esse objetivo específico, elas estão funcionando, né? Então, aqui como exemplo, número de empreendimentos com medidas de mitigação implementadas em rodovias, estradas e ferrovias que cortam ou são imediatamente adjacentes às UCs e zonas de amortecimento. Então, a gente busca aqui aumentar esses empreendimentos com medidas de mitigação, tá? Números de empreendimentos rodoferroviários com ações de mitigação de atropelamentos e efeito barreira direcionadas às espécies do plano de ação. Então, a gente busca aqui também, né, ir dobrando a cada ano, né, a cada 2 anos, né? Número de estudos técnicos científicos em andamento sobre monitoramento de medidas de mitigação para redução de atropelamentos das espécies, né? Então, os estudos que vão sendo feitos para a gente poder entender, então, se as medidas de mitigação funcionam, né? Então, a gente tem aí algumas metas com relação a isso. Número de indivíduos das espécies do plano vítimas dos atropelamentos recebidos por setas. Então, isso aqui a gente quer diminuir os animais chegando nos centros de recuperação, nos zoológicos, entre outras instituições que recolhem esses animais injuriados, né? E para isso, nós temos, por exemplo, ações que busquem a prevenção dos acidentes, né? Então, a proporção de planos de manejo de UCs federais e estaduais, novos ou atualizados nas áreas estratégicas do plano de ação, que contemplem impactos de atropelamento, né? Então, os planos de manejo das UCs, eles têm
alguma estratégia específica para atropelamentos. As UCs têm estradas e os bichos morrem nessas estradas, né? Então, a gente quer aumentar essa relação de melhor proteção dentro das unidades de conservação. E uma das coisas, né, principais aí dentro desse nosso escopo é o monitoramento das estradas e o uso das áreas adjacentes a ela. Então, acompanhar os atropelamentos e acompanhar a fauna, acompanhar os animais, né, e no nosso caso o lobo, acompanhar o número de atropelamentos nessas estradas, como eu falei, as zonas de impacto, zonas de maior risco, a gente tem feito isso em diversos estados. Vocês lembram lá aquele número de lobo, né, o maior número de registro de lobos atropelados que estava no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, que é ali essa área gorda da área de distribuição do lobo-guará, né, a área onde hoje a gente tem ainda alguns remanescentes de áreas naturais, né, áreas que são adequadas, né, para os lobos. Então, a gente tem essas instituições trabalhando, né, o Programa de Conservação Mamíferos de Cerrado trabalhando em Minas Gerais, em Goiás, né, o Parque Vida Cerrado monitorando as estradas do oeste da Bahia, o Instituto Procarnívoros monitorando as estradas de São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, o projeto Bandeira e Rodovias monitorando Mato Grosso do Sul, não especificamente para os lobos e para os canídeos, mas colhendo informações e trazendo, né, agregando essas informações ao plano de ação, aportando essas informações ao plano de ação também, informações sobre os lobos. E a Via Fauna, que é uma empresa de São Paulo, que tem trabalhado com as concessionárias também, as propostas de mitigação, monitorando as estradas em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Tá? E o Sistema Urubu, né, trabalhando no Brasil como um todo, fazendo esse monitoramento passivo, recebendo essas informações dos usuários, e por isso que a gente sempre incentiva essas informações, são importantíssimas. Então, ali, dediquem uns minutinhos aí na beira da estrada a um animal atropelado que vai ajudar a traçar diversas estratégias. E eu vou trazer aqui um caso do nosso estudo no interior de São Paulo, que é um estudo que a gente tem realizado na parceria, conduzido, executado pelo Instituto Procarnívoros. A gente do Senap participa e em parceria com a empresa do setor energético, a AES Tietê, e a gente tem monitorado os lobos nessa região, na bacia do Rio Pardo. Então, aqui a gente vê, são 6 lobos que estão mapeados aqui, né? Nós temos essa loba aqui, que tem essa área imensa de 200 km², temos um casal aqui nessa área no meio, né, um vermelhinho aqui com a linha roxa e a outra linha vermelha, é um casal que tem a área em torno de 20 km². Temos esse verdinho aqui, que é uma outra fêmea, filha desse outro casal, dentro da área do outro casal, ela também tem em torno de 20, 30 km², e o outro casal em torno de 50, 60 km². Tá? Esses 6 animais aqui, se a gente pode ver, essa loba aqui, que tem essa área marrom, a área dela está dentro, né, dentro da área dela cruzam 2 estradas, e ela usa um pouco mais uma outra estrada, essa SP-207. Tá? Cada lobo eles têm estradas, né? Aqui a gente tem, nesses outros lobos de cima, eu vou mostrar, tem uma outra estrada intermunicipal que corta as áreas deles, né? E isso a gente tem observado, levantado as informações realmente dessas proporções de uso, né, dessas áreas marginais das estradas e os riscos de atropelamento, né? E cruzando essas informações com a classificação da paisagem, como que a paisagem está, o que faz esses bichos usarem essas áreas e cruzarem as estradas para lá e para cá, né? Tem áreas boas do outro lado, né? O que faz isso, né?
Então, essa aqui é essa loba de área grande, essa loba, né, a gente chama ela de Tati, ela tem 200 km² de área de vida, que é esse azulzinho, azul clarinho, e esse verdinho é a área que seria o território dela, a área que ela usa mais intensamente. Se a gente olhar, então, aqui, nós temos 3 estradas, ela corta 3 estradas, então nós temos aqui a SP-340, que é aquela rodovia que eu mostrei para vocês, de 4 pistas, tá? Com canteiro central de gramado. Ela cruza isso, então a gente tem avaliado para cada um desses animais um tempo de monitoramento, as estradas que eles, nessa tabelinha aqui embaixo, as estradas que eles cruzam, a quantidade de vezes que ele atravessa essas estradas, o número de áreas, né, de setores, né, onde ele atravessa, e a posição da estrada na área de vida. E ainda a gente tem olhado, que eu não coloquei aqui esses dados, mas a proporção de pontos num buffer de 2 quilômetros para cada lado de estrada, para ver quanto tempo que os bichos eles dedicam às áreas de borda das estradas, né? Então a gente tem aqui ainda nessas estradas registros, né, paralelos da concessionária, registros, né, dos órgãos reguladores aí de animais atropelados. Então esses 2 lobos vermelhos nas estradas são atropelamentos prévios dessa região, tá? No intervalo aí nos últimos 5 anos. Nós vemos aqui então, por exemplo, a SP-340, que essa loba atravessou nesse período aí de um pouco menos de um ano 21 vezes as estradas em 2 setores diferentes. A SP-350, que é essa que está com o tag de BR-369 em cima, é uma área que corta o território dela, né? Não só a área de vida, como essa área de uso mais intenso, que é o verdinho. A gente vê que tem mais pontos para o outro lado da estrada, né? E ela cruzou mais, né? Ela cruzou 44 vezes com 9 setores diferentes de travessia, né? Então, são 9 pontos diferentes que a gente avalia para ver como que está essa paisagem, se existem conexões dos 2 lados. E aí em cima, né, que está cobrindo aqui, a foto dela está cobrindo, mas ela tem uma outra estrada que liga São José do Rio Pardo a SP-340, que tem alguns pontos. Essa estrada ficou de fora da área de uso intenso, da área de vida, que eventualmente, né, os softwares de avaliação de área de vida não consideraram como uma área de uso muito intenso. Então ele tira ele considera 95% dos pontos para calcular a área de vida. Então, apesar de ser uma área que não tem muita intensidade de uso, a gente calculou também, né? Então foram 8 travessias dessa estrada, da SP-207, e 5 pontos diferentes de travessia, tá? Então, a área de maior uso é essa área centro-borda da área de vida, né? A estrada cruza uma região mais central da borda da área de vida, que é onde ela cruzou mais vezes. Então, aqui ela teve, na verdade, em menos de um ano, né, quase um pouco mais de 70 possibilidades de ser atropelada nessas estradas, né? Então, são chances muito grandes, né? Muito alta, o risco de atropelamento muito alto. Tá? Há uma coisa que a gente tem contabilizado também são os horários de travessia. E aquela loba, Tati, ela tinha a travessia 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, áreas de alto tráfego da rodovia, né? Essa loba aqui, a pimenta, essa loba é aquela loba da foto com que o bicho tá, que é aquela loba com sarna que eu mostrei para vocês. E olha só, a estrada, ela corta, né, essa estrada é uma estrada intermunicipal de 2 pistas, não tem acostamento, e ela corta praticamente a área de vida desse lobo no meio, né? Então a gente tem monitorado e cada, assim, a cada vez que ela some do radar, a gente fica preocupado, né? Porque olha só a quantidade de pontos
que ela tem ao longo da estrada, né? Então, um pouco mais de um ano de monitoramento, essa loba, a gente ainda monitora ela hoje, né? Ela teve 322 travessias, quase uma cruzada de estrada por dia, né? Uma média altíssima de cruzar a estrada. Essa estrada tem, apesar de ser uma estrada intermunicipal, ela conecta São José do Rio Pardo a Mococa, é uma estrada, como eu falei, né, de alta velocidade, tem uns retões muito grandes, a gente vê, né, elas têm poucas curvas, então há muitas retas, então as pessoas atingem uma grande velocidade, não tem acostamento, e o mato está em cima da estrada, então ele não tem uma boa visibilidade também. O risco de atropelamento é altíssimo para esse indivíduo, né? Número de áreas de travessia, 27 áreas. Eu não lembro agora quantos quilômetros que são esse trecho, mas acho que são em torno de 7, 8 quilômetros, e é um animal que está sob um risco iminente de morrer atropelado, né? Os risquinhos azuis aqui, eles não são os locais de travessia, né? Eles só ligam um ponto com o outro, né? Mas é só para mostrar para vocês que eles seguem meio padrões, né? Assim, eles fazem essas ligações em áreas específicas, né? Como a gente vai vendo. Então, tudo isso, gente, eles mostram. Então, por exemplo, aqui, ó, é ela, né? É a pimenta, essa aqui. Uma outra visão aqui da estrada, né? Então, em 30 dias, ela atravessou essa estrada 20 vezes, em 12 pontos diferentes. Então, isso é concentrado. Então, eu falei, quase uma travessia em média por dia. Então, praticamente todo dia, quase ela atravessa para o outro lado, né? Com isso, com essas informações todas, né, tanto informações vindo do Urubu, das concessionárias, dos órgãos gestores das estradas, né, dos departamentos de rodagem, né, a gente tem trabalhado, né, Fernanda Abra, né, na tese de doutorado, também esse aqui faz parte daquele artigo que está sendo submetido em breve, a modelagem das zonas de maior risco de atropelamento no estado de São Paulo. E isso permite com que a gente foque mais as estratégias de conservação, de mitigação das estradas e prevenção de acidentes, tá? Então, a gente tem trabalhado nessas rodovias ali nessa região do São José do Rio Pardo, na avaliação das passagens de fauna, de passagem, né, subterrâneas, que é mais utilizada para gado e mesmo retornos, né, e o quanto que isso pode ser estruturado para um cercamento e direcionamento, a canalização dos bichos para isso. E os lobos utilizam isso, né? Isso aqui não é nessa região, é em outro local, e os lobos utilizam amplamente essas passagens subterrâneas, tá? Então, a nossa ideia de trabalho é nessa região, principalmente nessa estrada, que é a estrada onde esses lobos têm cruzado mais. A gente perdeu, né, há 2 anos, a gente perdeu um lobo que a gente monitorava atropelado, né, e com isso trabalhar com o Ministério Público, né, a implementação dessas passagens subterrâneas. E voltando ao título da palestra, né, para finalizar, né, a gente então, apesar de ser um assunto extremamente sensível do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né, de ser um assunto extremamente sensível para lidar com os diversos atores envolvidos, a gente sempre enxerga uma luz no fim do túnel, e que essa luz no fim do túnel, ela represente muito mais os bichos com vida do que um trem, um carro vindo e passando por cima deles. Que represente, essa luz represente a vida e não a morte. Então, é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade de trazer para vocês um pouco do que a gente tem feito, que tem surtido resultado em muito lugar. Muito obrigado e até a próxima. Yeah.